Olá, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos aqui com a ilustríssima Karine Ribeiro, tradutora, um dia cosplayer, entusiasta de Tolkien, professora de inglês, que tem uma história muito engraçada sobre espanhol e italiano para nós discutirmos. E agora, Karine, muito obrigado. Eu queria falar para o pessoal que é o seguinte: essa é a nossa segunda entrevista, que a primeira a gente teve um problema técnico e a Karine se propôs a fazer de novo. Ela é um anjo ou uma ravena, né? E eu também queria agradecer a minha filha mais velha, Natália. Te amo, Natália. Hashtag filha favorita. Todos sabem por quê. Esse é um dos motivos. Beijo. Karine, o palco é seu. Olá, pessoal. Eu sou a Karine Ribeiro, eu sou tradutora, de vez em quando revisora, e eu tô aqui para a gente poder falar um pouquinho das coisas nas quais eu trabalhei, talvez dar uma dica das coisas nas quais eu estou trabalhando, sem poder falar muito, é claro. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas que surgirem. É isso aí. Então, Karine, você lembra como a gente se conheceu? Você me lembrou na entrevista passada, e eu lembrava desse caso, eu não lembrava que era você. Mas havia um dos livros do Drice tinha vindo com erro de impressão, né? Tá Aí você aqui. me procurou, tá aqui ainda, né? O Noite Sem Noite sem Estrelas, ele tá com problema de impressão, eu não vou mostrar aqui. E eu falei com a Karina, com a Karine, ela me orientou, eu tive uma resposta rápida da Jambo, e eles me mandaram um livro novo. Eu estava preocupado com isso ter acontecido com todos os livros, eu não estava preocupado com o livro novo. Mas a Karine, mesmo ela sendo a tradutora e não tendo uma ligação direta com a Jambo, preocupada com o serviço dela e com o produto, ela me ajudou, gente. Então, aplausos. Vamos lá, Karine, vamos falar do seu portfólio. Uhul! Então, eu traduzi todos os livros do Drice que foram lançados até agora, do 1 ao 10, que foi anunciado agora. Eu espero que Então, esteja lá no Bienal. eles estão aqui do 1 ao 9. O 10 está no correio. Por favor, desconsiderem no momento os livros do Leonel Caldela. Depois temos uma história do Caldela, certo? Por favor, continue. Certo. E eu também traduzi alguns RPGs, eu traduzi o RPG de Alien, né? O Alien, o jogo de RPG. Traduzi também No Anel para Devi e Tiny Dungeon para Retropunk. Inclusive, Tiny Dungeon é um jogo que eu gosto muito de jogar. Eu estava numa campanha de Tiny Dungeon que entrou em ata agorinha mesmo, né? Que Uhum, é muito ágil, é muito gostosinho de jogar mesmo. certo. Além E disso, tem os jogos de tabuleiro, né? sim, Desculpa te vamos falar de interromper. jogos tabuleiro. Você escolhe, Eu tenho diversos jogos de tabuleiro traduzidos, mas só tem um lançado e um em pré-venda, né? certo? Que é E eu não vou o. falar os nomes agora. Ah, Tá fala bom. para mim, por favor. Ah, Não, tá. não é falar porque eu não lembrava. É o Barcelona e o Livros do Tempo. Ah, obrigada. Quase que eu falei o nome de um que não foi lançado, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, uma coisa que eu queria dizer aqui é que é o seguinte: eu estou empolgado com isso, com essa entrevista, porque eu acho que hoje em dia os dubladores estão tendo muito reconhecimento. E os dubladores são as vozes dos filmes e das séries para a gente no Brasil. E eu acho que os tradutores também têm que ter esse reconhecimento, porque às vezes uma frasezinha que se perde na tradução, eles têm que reescrever uma página inteira. Então, eles também são as vozes dos livros da literatura e eles merecem esse reconhecimento, né, Karine? O que você acha? Nossa, eu sou 100% a favor disso. Tem rolado alguns movimentos nas redes sociais, inclusive falando sobre o maior reconhecimento de tradutores. Teve há um tempo atrás, o Neil Gaiman estava, inclusive, dentro desse Karine travou, você está me escutando? movimento, Ah, né, para se colocar o nome dos tradutores nas capas dos livros. Oi, deu, tá me ouvindo? não, deu uma travadinha e agora voltou. Tô te ouvindo. Ah, beleza. Teve um que o Neil Gaiman estava envolvido de colocar os nomes dos tradutores nos livros. Tem a questão da Bienal, que até hoje no credenciamento não aparece tradutor como profissional no livro, nem tradutor nem revisor. Revisor também É um é uma trabalhinho. profissão que precisa de bastante reconhecimento.
né? E eu acho que a gente precisa, porque vocês estão dando vozes para um produto, um mundo inteiro para a gente, né? E isso tem que ser valorizado, porque eu converso com você, o pouco que a gente conversou, você é uma pessoa super ativa, super divertida, super pronta para fazer as coisas, mas você, pelo que eu entendi, você está sempre correndo, né? Eu tô sempre. A gente falou de coisas e você falou, eu quero, mas eu não tenho tempo, certo? É, então, continua, pode continuar. E ainda sobre a questão dos tradutores, também teve recentemente, bem recentemente no Twitter, um movimento para booktubers e resenhistas acreditarem os tradutores nas suas resenhas, Uhum. né? O Ah, que também aumentaria a visibilidade. uma coisa que eu fiquei pensando depois que a gente conversou é que, como eu mencionei dubladores, eu quis colocar isso no texto, na pauta, é, você tem uma voz muito boa para fazer uma dublagem, hein? Imagina você fazendo um desenho animado. Tem que ver, Já tive vontade. tem que ver se você consegue, porque tem os vídeos deles e tal, né? E assim, eles estão assim, olhando o texto, pá, 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 e você sabe, meu Deus, como a pessoa consegue? Já tive vontade, mas novamente é uma daquelas coisas que, Não tenho assim, tempo. não tenho tempo e não tenho tanta vontade assim para sacrificar o tempo de outra coisa, como é com outro Hum, hobby meu que a gente vai falar mais para frente. certo. Ah, outra coisa, da outra vez você agradeceu uma pessoa muito especial, né? Vamos falar dela também, né? Vamos sim. Que é a escritora Thaís Lopes. Certo. Muito obrigado, Gra- Thaís. Pois é, porque graças a ela eu entrei no mercado editorial. Eu me lembro que eu comecei como leitora beta dela. Uhum, Lembrando, leitor beta é um serviço não profissional em que você tem o privilégio de ler adiantado o livro de um autor. E você é justamente isso, o primeiro leitor. A sua função é só reagir como um leitor, como um você leitor é, reagiria. como se fosse um beta player para um jogo, né? Ou um estagiário num escritório começando. Você vai fazer o serviço, seu pagamento é o aprendizado. Só que eu era um pouco carrasca demais, eu já fazia uma pré-revisão. E ela, Karine, pelo amor de Ó, Deus, não é para você fazer revisão. ó, já é o segundo carimbo Ravena que eu vou colocar aqui, viu? O primeiro foi exposição. Esse é o primeiro que ela tá confirmando, viu? Depois, toda vez que você fizer, E, eu vou colocar um carimbinho Ravena aqui, viu? perfeito. E isso continuou a ponto de eu começar a trabalhar como revisora para ela. Aí sim era um serviço profissional. Uhum, Ela abriu um grupo de serviços editoriais, eu era parte desse grupo, a gente fazia revisão de livros para editoras independentes, né? sim. Editoras de lançamento independente. E fiquei um tempinho nisso. Até que, fazendo propaganda para esse serviço editorial, eu fui numa Bienal do Rio. Tá, eu tive que dar E uma lá eu muda, passei pelo estande. eu tive que dar uma Oi? mexidinha aqui na tela, mas tá ok, pode continuar. Ah, beleza. Bienal do Rio. Eu fui numa Bienal do Rio e o Guilherme estava lá no estande da Jambô. E eu Qual pensei, por que Guilherme? não? Guilherme O... Desvalde. Ah, tá. Guilherme Desvalde. Tá. E eu pensei, por que não? Fui lá pedir emprego de tradutora, porque eu fui na cara de pau. Eu tinha alguns anos como professora de inglês Sim, e muito tempo depois eu recebi um teste para fazer. certo. E É, esse teste foi o que deu no DRIST 1. Eles gostaram, né? e vamos falar uma coisa. Explica assim para quem está interessado, que eu acho isso importante, como funciona o teste. Basicamente, você recebe um Uhum, trecho relativamente curto, num prazo também curto, e você tem que entregar esse trecho traduzido na mão deles. certo. E com isso eles avaliam a sua tradução Uhum, para ver se eles estão dispostos a te contratar para fazer isso ou não. Depois de um tempo que você ganha mais indicações, você vai fazendo menos testes, uhum. né? Você Isso vai, também você, acontece com frequência. você vai ganhando um nome no mercado, né? O pessoal fala, ó, já trabalhei, como é que ela é? Não, ela faz tal, né?
Beleza, assim, né? Você ganha um certo status, né? Isso, você vai crescendo e vai ampliando sua rede no mercado, porque Uhum. fazer networking faz parte. Sim, eu tô aprendendo isso agora. Eu, eu não posso falar em detalhes, mas eu andei, depois que eu conversei com você, eu abordei umas pessoas em rede social, eu tive mais de 50% de retorno e eu estou com alguns agendamentos, porque você me inspirou com essa quando você me contou a história da Bienal. Então, nós vamos ter algumas pessoas no futuro aqui, alguns escritores, alguns redatores, né? Estou esperando só uns agendamentos. Então, mais um agradecimento para a Karine, que ela me inspirou. Vamos continuar. Beleza. Então, eu faço esse agradecimento enorme a Thaís Lopes, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Eu Aham, provavelmente estaria, a essa hora, eu estaria em alguma escola ou curso de inglês dando aula, porque eu larguei aula de inglês, né? sim. A- Larguei tudo para ser trator em tempo integral. a- Desculpa, te interrompi de novo. Agora vamos fazer a Karine passar um pouquinho de vergonha. Karine, explique pra gente a história. Por que que você não conseguiu estudar o espanhol e o italiano? Então, eu fiz aula de espanhol por um tempo, e eu não Uhum. continuei porque minha professora faleceu. Mas eu tive muita Não é, dificuldade nas aulas de não é essa espanhol. parte que eu tô dizendo que é engraçada, gente, por Ah, favor. não, gente. Por favor, vai Vai chegar, eu chegar, juro. calma. Durante as aulas, eu já tive muita dificuldade, por isso que eu não procurei outra professora ou outro curso. Uhum, E porque eu estava estudando italiano no Duolingo ao mesmo tempo. Então, eu certo. chegava na aula de espanhol, eu era uma torre de papel ambulante, que eu misturava português, inglês, espanhol e italiano. Eu tentava falar espanhol, a professora olhava para mim e falava, isso é italiano. Uhum. Aí eu tentava falar espanhol, saía em inglês, eu, desculpa, é inglês. E ela era minha aluna de inglês, eu era aluna dela de espanhol, então era uma Você loucura. estava deixando a pessoa estressada já. Pois é, não deu para continuar. Quando eu tem vezes que eu percebo que eu tô pensando em inglês e quando a pessoa vai falar comigo, eu dou uma travada. Eu não sei se isso acontece com você, Ah, né? acontece. E também tem o problema quando, por exemplo, a gente, é, nós somos brasileiros, falamos português. E a gente vai em algum evento que a língua principal, a primeira língua da pessoa não é o português, isso já aconteceu comigo. A pessoa começa a festejar demais, ela esquece como tá falando português, volta para a língua original dela. Não sei se você já passou por isso, né? Acontece. Isso é comum do cérebro bilíngue, Aham, ok? Eu fui já num congresso em que uma neurologista estava explicando sobre isso, uma neurocientista estava explicando sobre isso. uhum. E o cérebro bilíngue ele funciona de forma diferente. Então, quando, por exemplo, duas pessoas bilíngues estão conversando, ou você deixou uma pessoa bilíngue confortável o suficiente, ela vai misturar as línguas. Pera, deixa só um instantinho. Só Ok. dar uma conferida aqui. Ok. Beleza, só para confirmar. Neurose, sabe? Ah, sim, Então, importante. a minha experiência com isso foi, eu fui na casa de um amigo há uns anos atrás. Você que está assistindo, você sabe quem é você mesmo, tá? E a família dele é descendente de alemão, mas alemão, tipo assim, eles até os primeiros 5 anos da vida, na casa se falava só alemão, certo? E um dos parentes, quase que eu falei, tomou umas e outras, começou a discutir, né? E olhou pra mim e falou. Aí eu olhei na cara dele, Volkswagen? Graças a isso a discussão acabou. Mas muito bem. Voltando. Karine, vamos voltar aqui. É, a Karine é uma entusiasta de Tolkien, certo, Karine? Como eu. E como eu descobri que ela tem uma certa opinião polêmica. Por exemplo, eu acho que O Senhor dos Anéis e O Hobbit são essenciais para a literatura de fantasia. São pilares, você tem que ler pelo menos uma vez se você gosta de fantasia. Mas eu prefiro de toda a série do Senhor dos Anéis, eu prefiro o Silmarillion. E é isso que eu descobri que a Karine concorda comigo, né? Porque o Silmarillion é a gênese, nós temos nas primeiras páginas o Eru, se eu não estou enganado, né?
que ele junta Uhum. seus filhos, os deuses, e eles cantam uma canção que molda o mundo. Cara, isso me conquistou só ali. Eu tava na primeira página. Foi a gênese mais linda que eu já vi na minha vida. Silmarillion é Exato. lindo, Lindo, lindo pesado, demais. Pesado, mas sim. lindo. E assim, se você que assistiu O Senhor dos Anéis e tem aquela parte da fonte que a Galadriel fica toda. "Rrr", se você lê o Silmarillion, você sabe por quê? Porque você descobre que os elfos que vieram para a Terra-média, 90% deles não são santinhos. Você concorda comigo? Né? E, bom, sobre o Senhor dos Anéis era isso que eu lembrei pra gente falar, né? E a Karine me apresentou um novo subgênero de fantasia que eu tô pesquisando, que são os gêneros de portais. Olha, ela já tá pegando o livro. É E- que o livro que eu queria mesmo, ah, que é um livro teórico que menciona a fantasia de portal, eu hum, acho que ele tá ali. Porque minha estante está uma bagunça no momento, gente. Então tá complicado. Mas eu achei esse livro que é uma série que ela envolve fantasia de portal. Alguns livros dessa série são, fantasia, são do gênero de fantasia de portal. Quem pode falar melhor sobre gêneros de livros, para mim, é Clarice França, porque ela é especialista em narrativa. certo. Mas eu posso falar por um alto Não, que, fala como uma fã, né? falo como fã, exatamente, não como especialista. Que é Aham. basicamente esse gênero de fantasia em que alguém encontra um portal e vai para o mundo mágico. Que é diferente do Isekai. Dizer que você morre, né? Não, não, o Isekai às vezes você morre ou você é transportado, entendeu? Ou tem aqueles Isekai que você fica indo e vindo também. Ou seja, eu acho que talvez, aqui eu tô chutando, gente, talvez Uhum, seja um overlapping entre o Isekai e a fantasia de portal. uhum. E conta por que você gosta tanto desse estilo, por que te conquistou? Olha, eu acho que é um outro nível de escape. Uhum. Porque é alguém que está escapando da realidade. É um outro nível de escapismo. Escapismo with lasers. Exato. Né? É por isso que eu gosto tanto do gênero de fantasia, que é um escapismo. Mas não sei se já aconteceu com você. Alguns livros que eu comecei a ler, teve algo que aconteceu que estava batendo naquele momento da minha vida, eu tive que parar. Já aconteceu comigo, Uhum. mas eu não podia parar porque eu estava traduzindo. Ah, nossa, para você que é uma profissional é mais complicado, né? Mas eu, por exemplo, tem aqueles livros que eu falo, é bom, mas não é minha fatia do bolo. E tem uns que eu falo, eu vou parar agora, eu não, isso aqui tá batendo demais com o que tá na minha cabeça, tá na minha vida, eu vou deixar para depois. Como eu sou só o consumidor, para mim eu consigo fazer isso, mas para você, nossa, agora eu não tinha pensado nisso. Não, mas foi tranquilo no fim das contas. Eu dei aquela chorada traduzindo, mas é sinal de que o livro é bom. Né? Se você está chorando com ele, é porque ele é bom. Aham. Falando em chorar, eu queria mencionar para Karine a série do Discworld, tá? Que é escrita pelo Terry Pratchett. Alguns o Neil Gaiman ajudou ele. Tem um documentário maravilhoso sobre ele. Não assista porque você vai chorar, tá? E o Terry Pratchett, esse mundo dele, ele é fantasia com humor muito ácido, né? Então, por exemplo, num livro ele te apresenta essa pessoa. Às vezes aparece uma pessoa no cantinho. O próximo livro pode ser sobre essa pessoa que apareceu no cantinho, sabe? E tem uma série de livros que eu falo que é uma side quest, né? Que são no Brasil a gente tem esses dois aqui. Eu acho que você ia amar, Karine, tá? Pequenos Homens Livres, Que bonitinho. isso. Só que essa capa aqui você não vai achar mais, tá? Que é da extinta Conrad. Oh, Mas ele tá com uma capa também que é dessa aqui que é a última que saiu nos Estados Unidos são econômicas. Essa é a sequência, um chapéu cheio de céu, tá? lindo, 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 lindo. E é o seguinte, essa é a história opa, desta menininha. Ela mora no Giz. É uma localização, tá? São tipo as colinas da Inglaterra, onde tem pastores. E ela tem aptidão para ser uma bruxa. Só que não existem bruxas no Giz. Será que não existem? Aí ela recentemente perdeu a avó dela.
e ela começou a assimilar coisas que às vezes você é uma coisa sem precisar do nome. Só que tem uma coisa nesse livro que me encheu o olho de lágrima. Como eu te falei, ele é um side quest, né? No final aparece, Spin-offzinho, né? é, no final aparece uma outra bruxa, não é esta aqui. Essa bruxa para os fãs, ela é a maior bruxa do disco. É a vovó Cera do Tempo, entendeu? Imagina assim, Karine, qual que é a sua autora favorita? Autora favorita? Eu acho que é Sienna Maguire. Perdão, eu vou estragar o nome dela. Siena? Siena Maguire. Né? Sienna Maguire. Tá. É. Imagina que você encontrou uma criança que tem aptidão para escrever, certo? Você deu as ferramentas, essa menina escreveu do nada grandes expectativas, né? E quando você não sabe o que vai fazer, do nada a Sienna Maguire aparece e fala: Muito bem, eu vou ensinar ela agora. Eita, Esse é o final do primeiro livro. eita! E depois você vai pro Chapéu Cheio de Céu. E tem um terceiro, que ele não tá no Brasil, porque a série Discord ela pulou de 3 editoras, tá? Contando com a Conrad que faliu. É, mas tem como você conseguir, como você fala em inglês, os áudios em inglês, que o terceiro se chama A Coroa do Pastor. São maravilhosos, só queria falar aqui porque eu acho que você vai gostar muito desses livros, tá? Depois me manda escrito que eu vou caçar no versão para Kindle deles. Sim, pode deixar. Bom, agora, vamos lá. A gente já falou de algumas curiosidades da sua carreira, certo? Como ela começou. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Hum, eu acho que no momento não está me correndo nada. Dicas Se para ocorrer, eu volto. tá, dicas para Dicas para iniciantes. para não cometer Bom, algum erro, para não, né, não fazerem a pessoa de gato e sapato, né? beleza. Primeira dica: monte um portfólio baseado em obras de domínio público, Só uma coisa, ok? na descrição do vídeo eu vou colocar um link para o portfólio da Karine e a descrição de todo o portfólio dela, viu, gente? Pode continuar. Pois pouca gente vai ter a sorte de conseguir fazer um teste assim logo de cara. Então, é bom você ter um portfólio com obras de domínio público. Uhum, Ou certo. talvez, se houver algum autor que te dê permissão para trabalhar na obra, ainda assim, só publique se o autor der a permissão de publicar, porque a questão de publicação é publicada. Sim, sim. Tem lugares que só aceitam publicação inédita, então você pode, assim, estragar a chance do autor se você fizer uma tradução não autorizada e dar um problemão. Então, essa é uma dica. Então, o domínio público é para onde ir. Uhum. Bom, vamos lá. Seus projetos. Seus projetos que você pode falar, certo? Ah, eu só queria dizer que assim, quando a gente fez essa entrevista, já falei isso do livro 10 ou não? Eu mencionei o livro 10 agora, né? Que acabou de ser anunciado. É, perdão, porque a gente fez um briefing. Bom, então, quando eu fiz a primeira entrevista com a Karine, tinham sido lançados só os 9 primeiros livros do Driss, desconsiderem os livros do Caldela. É, 24 horas depois, a Jambo lançou o 10º, qual é o título? Passagem para o Amor Passagem para o Eterno. Florescer. Isso. E para vocês verem, a Karine sabia que ia ser lançado. Ó, se vocês estão precisando de uma boa profissional, ela tá aqui. Fez a entrevista comigo e não misturou as coisas. E agora, como eu falei já 2 vezes para desconsiderar a terceira, o livro do Caldela, eu acho que o Caldela é um excelente escritor, um dos melhores que tem. Eu só apreciei O Inimigo do Mundo quando eu li O Crânio e o Corvo. Para mim, o meu capítulo favorito de todos os livros dele, eu não terminei o último do Gunnar, mas para mim ainda é No Crânio e o Corvo, Moscas no Teto. E a Vanessa é minha personagem principal favorita, tá? Dos livros dele, ela é a minha favorita. Eu só queria falar isso e eu gostaria que essa é a minha opinião sobre o Leonel. Agora, eu gostaria que a Karine desse a opinião dela e como ela conheceu o Leonel.
foi engraçado que eu estava num evento, ainda estava conversando com alguém, não lembro quem, mas era alguém que eu já conhecia. Uhum. E eu acho que foi uma Comic Con, acho que eu estava trabalhando, inclusive. Pera, só um Aí, instantinho, carinho. Só. ok. Pronto. E quando eu vi o Leonel, você é o Leonel? Aí ele, sou eu. Então, olha, com todo respeito, mas na moral, vai tomar no meio do olho do teu cu. Selo Ravena! Mas assim, foi um carinhoso, porque eu tinha sofrido muito com a escrita dele, né? É, que Aí que. ele riu, ele levou numa boa e a gente conversou numa boa. E o Vitor Leonel é uma excelente pessoa, Sim. entendeu? É, porque assim, quando a pessoa fala, eu quero saber sobre Tormenta, eu falo, você gosta? Vamos lá. Você gosta? Eu vou te dar uma comparação. Se eu der para escolher agora, você quer assistir um filme do Christopher Nolan, tipo Ilha do Medo, ou você quer assistir um dos filmes do Indiana Jones, certo? Aí a pessoa fala, eu quero assistir um filme do Christopher Nolan. Pega os livros do Leonel. Eu quero uma coisa mais Indiana Jones. Começa pela Joia da Alma da Karine Ribeiro. Não, Da Karine Karen Ribeiro não. Soarelli. Da Karen Soarelli, perdão, meu Deus. Tô te dando crédito demais agora. Pelo amor de Deus, eu apanho. Então, da Karen Soarelli, né? Mas é o seguinte, depois que você lê o primeiro da Karen, você tem que ler a trilogia da Tormenta, porque o segundo da Karen, ela começou pequeno, ela começou tipo assim, eu vou salvar a vila. No segundo uau, eu vou mudar o mundo. Essa foi a impressão que eu tive. É, eu quis colocar isso aqui agora, né, Karine? Continua, por favor. Não, aí, como eu falei, o Leonel, ele levou uma boa e é uma pessoa incrível, Uhum, entendeu? E, e tudo ficou bem depois disso. Foi, assim, uma reação minha que eu não teria hoje em dia? Foi. aham, Tem uns aninhos isso. certo. Mas foi o que aconteceu, né? Fazer o quê? Então, acontece, acontece. E assim, outra coisa sobre a Karine, ela usa a tag dela, né? É Beata de Glórien. Então, eu fico imaginando como é que foi para ela pegar o inimigo do mundo, porque começa com a Glórien, certo? E é uma jornada, assim, incrível só dela, só falando da Glórien, é uma jornada incrível. E a gente vê que os deuses não são perfeitos, né? Eu, Sim. eu vejo a jornada de Bonnie como a de alguém que sucumbiu ao desespero, Uhum. né? E eu vejo os fantasmas de Bonnie muito parecido com fantasmas, assim, agora vai se tornar outra pessoal isso aqui. É, Com fantasmas meus, com minhas questões de uhum. depressão, ansiedade, Sim, entendeu? entendi. Então, lembra muito dos baixos que uma pessoa pode chegar quando ela acha que não tem mais nada a perder. Sim, eu Eu entendo. não cheguei a fazer tanta besteira quanto o Glory, Não, 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 não teria não. coragem de fazer, nem de fazer muita besteira, na verdade. É, pessoal, uma coisinha, eu acho que você percebeu. Quando eu coloquei no Instagram da Toca do Aventureiro, que breve teríamos, né, a Beata de Glórien, eu coloquei a música Fighter, da Cristina Aguilera. Porque teve mais de uma razão. A primeira razão foi porque eu achei que ela combinou com você depois da nossa conversa. E depois disso também teve uma. Não sei se você chegou a assistir esse clipe. Não, não cheguei. Assiste porque ela sofre uma metamorfose e em um momento aparece ela com asas de fada ou borboleta. E eu falei isso também vai ser uma referência a Glórien em um momento do Deus no Labirinto. Você concorda comigo? Isso se encaixa. Depois você assiste o vídeo, tá? E, outra coisa, tem um cara fã de Drizzt. Eu vou te passar o vídeo depois. Eu ia colocar aqui para dar um reaction no canal, mas eu não quero estragar a gravação, certo? Não vou arriscar. Ele fez um vídeo do último animação, é, do último confronto do Drizzt com o Zack na Fen antes de ir para a academia.
Nossa, você cortou, eu não consegui ouvir nada. Eu disse que o rapaz fez uma animação do Drizzt e do Zaknafem duelando no último momento antes dele partir para a academia. Tem certeza que você quer fazer um react depois da entrevista, assim? Tá, a gente faz um react depois da entrevista, tá? Agora, tem uma coisa que eu esqueci de. Ah, os seus projetos, mas você esqueceu de falar dos projetos que você sonha. Vamos sonhar alto. Sonhando alto. Sonhando alto. Sonhando alto, eu queria estar na equipe da HarperCollins traduzindo Histories of Middle-earth. E eu também queria muito trabalhar no Fábula Última. Uhum. E eu queria muito saber falar japonês. Olha, Pra... eu tenho um certo histórico com a cultura japonesa que não é intencional e eu já tentei aprender, é muito difícil. É Pois é, mas eu queria por um muito. motivo específico. Qual que é o motivo específico? Para se um dia lançarem um server latino-americano do Final Fantasy XIV, eu estar na equipe de tradução. Ah, eu esqueci. Ela não é uma entusiasta, ela é uma super fã de Final Fantasy. 14, principalmente. 14, principalmente, né? Eu esqueci de falar disso. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus sonhos, viu? E uma coisa que eu esqueci de perguntar que eu acho que é muito legal. Você tem aqueles seus filmes, que é os seus guilty pleasures? Eu tenho guilty pleasures, é difícil, porque tem. Eu admito tudo que eu gosto, então Não. Tá acaba bom. não tendo guilty pleasure. Eu acho que o mais próximo disso É. é o Fantasma da Ópera. Ah, é que ela é obcecada pelo Fantasma da Ópera. Sim, Sim. porque você vê que é um cara obcecado, Uhum. completamente fora da casinha, entendeu? Genial. Ele é um gênio. Ele é um Ele gênio. é um Ele é um gênio. gênio. Ele é um Sim, poeta. Ele é um arquiteto. Ele é um engenheiro, né? Ele é cantor. sim. Mas o cara continua sendo obcecado, continua sendo fora da casinha. A personagem feminina, ela é basicamente um objeto do plot. Uhum. Ela só reage ao plot. Mas eu amo, gente. E- então, eu poderia colocar o Fantasma da Ópera como seu filme favorito também ou não? Não, a Tá. trilogia do Senhor dos Anéis ainda é meu filme favorito. A edição do diretor. A edição estendida. É. Edição de que você leva mais de 12 horas pra terminar, né? Então, para mim, eu vou falar aqui porque não é justo eu não falar. Meu filme favorito é Ruas de Fogo, de 1982, do diretor Walter Hill. Ele. É que você é muito nova, você não vai lembrar, mas ele era muito comum na sessão da tarde. Ele é um filme que começa assim: é um conto de fadas do rock and roll. Então, ele é um Uh, musical que a música ela te apresenta o mundo e os personagens. A primeira música te apresenta o mundo, aí depois que em cada momento tem uma música apresentando um dos personagens, e aí você tem a música final que fecha o universo. Esse filme é muito pouco valorizado, mas ele é top no Japão. Todo mundo ama ele no Japão. Ruas de Fogo agora eu 2. quero ver. A gente dá um jeito, tá? E meus filmes, Guilty Pleasure, eu adoro filmes do Hallmark Channel. Qual tô de novo? Eu adoro filmes do Hallmark Channel. Que seriam. Aqueles Dá filmes, exemplo pra mim. aqueles filmes Água com Açúcar, que faz tipo Natal em junho, aqueles filmes de Natal, com aqueles, Ah, né? O meu favorito até hoje, ó, pra minha amiga Denise, ela sabe como é o Snowbride. Porque um amigo meu, quando a gente conheceu eles, né? Eu acho que você travou. Karine, tá me escutando? é, Peraí, deu uma eu trava. tive que trocar de rede, mas eu acho que agora tá de boas. Tá. Então, você tava me escutando ou não? Tava escutando. Ah, tá. Então, a minha amiga Denise, quando a gente conheceu ela, o marido dela, quando ela descobriu que eu gostava de Hallmark Channel, teve aquele momento, né? Então, esses são os nossos guilty pleasures, certo? Agora, vamos. A gente já falou da sua autora favorita.
Tem mais algum que te inspira ou não? Tolkien é meu amorzinho, né? Como Certeza. eu já falei. As Aventuras de A Thaís Tom, eu amo muito. As Oi? Aventuras de Tom Bombadil. Tem a Thaís Lopes, só que eu sou suspeita para falar, que Aham. eu amo essa pessoa em todos os aspectos da vida. Uhum. E eu gosto bastante do Salvatore, mas sou suspeita para falar Salvatore. também. Tá. Voltando ao Salvatore, a gente vai ter que falar de Drizzt, não tem como não, né? Mas existe, e eu vejo isso muito em muitos vídeos, principalmente internacionais, quando as pessoas não pegam a história completa, o que que você acha da Catiebri? Eu adoro ela, tá? Porque eu acho que ela é a consciência. Ela é a consciência. É como é a Nichelle no Inimigo do Mundo. Ela é a consciência. E pra. Ó, gente, é um pequeno spoiler aqui. Mas esse mês saiu o 42º livro do Salvatore de Forgotten Realms. O 39º do Drizzt, se eu não me engano. A Catiebri tem um dos maiores arcos história multiclasse que existe, tá? Vamos só segurar o spoiler por aqui. Vamos Mas a segurar o Cat eu acho spoiler, ela mas maravilhosa. eu também. Ela teve uma fase revoltada, ela teve Sim, a fase revoltada dela. Mas eu também gosto muito dela por isso, por ela ser a consciência. E ela é consciência, inclusive, pro Drice, que já é muito bonzinho. E ela é, mesmo já de vez em quando chega e puxa. puxa aquelas orelhinhas pontudas dele. Então, a gente pode entrar em Forgotten Realms ou você quer falar de outra coisa? Vamos falar do meu neném. Mostra o outro neném. Mostra o outro neném. Que eu sei que ele tá aí. Ah! Drizzt Guenivar. Bom, eu estou empolgado. Eu vou falar do livro 10 primeiro. Eu estou empolgado com o livro 10. A Karine sabe por quê. Porque, um pequeno spoiler, aparecem dois irmãos nesse livro. Esses dois irmãos são de uma série paralela que o Salvatore escreveu, que chama Quinteto Clerical. No canal tem sobre o primeiro e o segundo livro, tá? Que ele escreveu sobre clérigo. Se vocês notarem, os livros do Salvatore, ele só começou a colocar clérigo depois dos 6 primeiros, né? Então é muito interessante. Esses personagens eles se tornam importantes e eles que eu falei para Karine mais para frente, eles criam um combo com um certo anão que usa uma armadura muito suja e muito mortal. Certo, Karine? Certíssimo. Eu tô ansiosa para chegar nessa parte, inclusive. Outra coisa que é uma coisa da profissão, gente, é o seguinte: em alguns livros, principalmente os mais antigos, foi uma coisa que eu notei, eu conversei com a Karine, a gente tem principalmente os anões, eles são escritos de uma forma para parecer que eles têm um sotaque. Quando você pega um audiolivro, em inglês, eles estão com sotaque irlandês ou escocês, que é uma característica que eles colocam para dar uma ênfase e tal, né? E aí eu queria que a Karine explicasse por que agora não tá tendo isso. Só tem em alguns momentos que ela mesma falou que ela colocou o termo foi carioquês, né? Uhum. Por favor, Um Karine. pouquinho do nosso sotaque carioca, É. essa homenagem aos meus conterrâneos. Mas é que você, para lidar com os sotaques, você tem que ter uma consciência de variação linguística muito grande, porque senão fica caricato e acaba ficando ofensivo, de fato. Então, para evitar que isso acontecesse, foi optado, assim, não só a escolha minha, mas foi uma escolha geral, do pessoal Certo. envolvido com esse livro, que não se mantivesse. Uhum. E é outra coisa importante que a gente tem que falar. Gente, o tradutor não é o autor, ele faz o serviço, passa para o revisor, mas não são eles que dão a palavra final. Não é verdade, Karine? Então, eles estão fazendo um serviço que já é complicado, com tempo às vezes mais complicado ainda, mas não são eles que falam imprime assim, né? Falei, esqueci de falar alguma coisa? Não, não esqueci. Muito bem. Realmente, assim,
uma equipe toda por trás, tem o tradutor, tem o revisor, tem o editor, tem o pessoal do licenciamento, que às vezes tem umas regras do tipo, não traduz isso, não traduz aquilo, porque é marca registrada. Uhum. Então, a decisão final, por incrível que pareça, não é nossa. Algumas vezes eles gostam das nossas escolhas, das nossas soluções, na verdade, na maioria das vezes, né? E decidem manter. Mas tem momentos que eles simplesmente mudam e você só descobre lendo o livro. É, porque tem aqueles que são os que a gente são os puristas, né? Que fala, tava escrito assim, você tinha que colocar assim, mas se você colocar assim não vai ficar legal a tradução, né? Um exemplo que eu quero dar, pessoal, é o Nova Onda do Imperador. No script original, o Cusco se chamava Manco, em homenagem a uma pessoa que existiu mesmo, né? E aí eles tiveram que mudar, porque eles viram que a gente não pode ficar chamando o cara de manco e mandar o filme para América Latina. Aí chamaram ele de Cusco. É um resumo, mas é mais ou menos isso, certo? Verdade, você contou essa história. Então, a gente passou pelos autores, os projetos. Quer falar mais de Salvatore? Eu morro de vontade de conhecer esse cara. Você não faz ideia de como eu queria conhecer o Salvatore. Então, ele fez uma entrevista, acho que faz menos de 2 semanas, viu? Ele é um cara assim super. Mas é assim, Karine, ele tem uma cabeça. Na maioria dos vídeos dele, ele sempre fala de um livro que é o guia para. Fala, você quer ser um escritor? Você tem que ler isso, né? E ele sempre conta a história dele sobre quando ele teve briga com a TSR, tal, que ele achou que ia perder, não ia ter mais livros. Ele mesmo falou: esse último, eu acho que é o último, porque ainda não renovaram o meu contrato. Sendo que ele é a única pessoa que, desde que eles fecharam todas as séries, que ficou séries em aberto, ainda escreve D&D, livro de D&D. Porque na verdade ele fala: eu não estou escrevendo para Dungeons Dragons, eu estou escrevendo para o público de fantasia. Né? É uma das coisas que ele fala. Eu tenho que falar isso aqui no currículo do Salvatore, é que ele escreveu o Vector Prime para Star Wars. Você sabe que É livro é esse? ruim? Ele matou o Chewbacca. Oh, não. Não, mas ele mesmo fala que É. quando ele descobriu que ele tinha que matar o Chewbacca, ele tentou devolver o dinheiro do cheque e eles não aceitaram. Ele falou: não, você tem que escrever esse livro agora. Ah, então foi. Tá vendo? Olha só, nenhum autor pode ter. Exatamente. É, Então a única mancha na reputação dele ele foi ter mesmo, matado ele o mesmo Chewbacca fala isso, ele e matou o nem mais para Chewbacca. dele. É, então, e ele é um cara muito, ele dá as entrevistas e tal, mas ele mesmo fala, agora eu tenho um monte de netos, assim, eu escrevo um pouco, vou brincar com as crianças, eu canso das crianças, falo, vovô tem que escrever, e ele foge pro escritório dele, né? Mas dá uma procurada, ele dá pelo menos 2, 3 entrevistas por ano de 1 hora, 40 minutos, dá um insight na mente dele, e aí a gente percebe é, muita coisa sobre outros autores, porque tem alguns livros, por exemplo, você conhece a Irmandade do Grifo? Com esse de nome só. Então, é que ele começou numa série chamada The Deadlands, depois virou a Irmandade do Grifo, né? Ele, infelizmente, não teve final, porque foi na época que eles estavam cortando, mas ele é aquele livro que você lê, Karine, e assim, ele é divertido, ele é bom. Só que dá pra perceber que os executivos chegaram, pegaram os manual do monstro e falaram, ó, tem que ter tudo isso aqui nesses livros, né? Jesus. Não, sem brincadeira. Fala, gente, ó, tá introduzindo todas essas criaturas nessa edição. A gente precisa disso no livro, entendeu? E é uma das curiosidades, assim, eu só queria mencionar isso. Bom, agora, sim, qual é o seu livro do Drizzt favorito? Exílio. Exílio. Por causa do Caçador? Ou por causa que quando nós Não, conhecemos graças Jarlax? não. Por causa de uma coisa que acontece no final e me faz chorar feito criança até hoje. Ah, tá. Eu sei o que que é. Então, nesse livro a gente tem a apresentação de como o Drizzt sobreviveu. É um livro de sobrevivência,
né? É um livro Ele sobre explica aquele nívelzinho de bárbaro que tem na ficha do Drizzt. isso. Ele também explica, é uma referência à saúde mental, né? Porque nós, como seres Muito humanos, grande. precisamos de companhia. É, e se você não tem um gato, provavelmente você vai querer adotar um gato depois desse livro. E também nós somos apresentados ao Jarlax. Jarlax é basicamente, ele age como Jack Sparrow, tem o arsenal do Boba Fett. Ele é um sobrevivente onde não há sobreviventes. Ele é um oportunista. Ele é uma vadia com o coração de ouro, mas ele sabe que o dinheiro é mais importante que o coração. E é assim que ele sobreviveu. Eu falei certo? Eu acho que se encaixa bem. Aham. E a terceira parte eu não posso falar porque a Karine vai chorar, mas nós temos uma conclusão É, muito forte neste livro, né? sim. Inclusive, tem um personagem que só aparece nesse livro, que toda a história dele é de partir o coração. É alguém que não tá na É, forma original é, dele. Tá, tá, é, tá, tá. é. Não vou dar spoiler, gente. Desculpa. Quer um pouquinho de spoiler, vai assistir o vídeo no canal. Então. E o que que acontece? No próximo. Não. Esse é o Exílio, Refúgio. Eu sei que em Rios de Prata tem um personagem secundário que a Karine adora, né? Então, é, tem um que você adora, né? E você quer falar sobre esse personagem? Falar sobre. É sussurro? Exatamente. É sussurro. A sussurro é uma personagem maravilhosa, ela é incrível, e era uma personagem que eu achei que teria umas aparições maiores em seguida. Assim que ela apareceu, essa personagem vai ser importante. Sim. Pessoal, Não foi. Sussurro é uma negociadora de informações. Alguém que, como ela é uma versão, eu acho que mais light do Jarlax, né? Porque trabalha com informação tudo e tal. E eu também achei que ela era uma personagem que a gente veria de novo. Mas o Salvatore faz isso, viu? Ele escreve uns personagens que te conquistam, de repente o personagem some, ou lá na frente ele faz uma pontinha e nunca mais, tá? E deixa eu te falar, eu acho que quando te pedirem para traduzir a Espinha do Mundo, vai ser um pouquinho difícil para você. Ui, ui. É, tá? Vai ser um pouquinho difícil para você, porque nós temos alguém que é um personagem que é desconstruído, né? Então, Medo. medo. É, tá? Mas tudo vai compensar para você, acho que 12 livros depois em Os Companheiros. Não, eu tô contando que você vai traduzir todos os livros. Um dia o pessoal vai te mandar um e-mail. Olha, Karine, a gente também quer que você traduza aqui o Quinteto Clerical também, né? Então, se eles estão lançando três livros, 3 para 4 por ano, certo? Entre 3 e 4 por ano, mais ou menos, Na não é? verdade, são os dois por ano, mais ou menos. Então, de 2 a 3 por ano, vai. Vamos contar que são 2 por ano. São 43 livros. Dá É para um te, bom tempo de dá pra te trabalho manter garantido, né? ocupado. É, quando a Karine for fazer, tipo, toda vez que ela for lançar um livro, a gente faz o vídeo aqui e depois a gente vai fazer uma montagem, A Karine né? envelhecendo. Não, não, aí vai fazer tipo, a gente coloca a trilha sonora do Vogue, vai colocando seus cortes de cabelo. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa sobre Drizzt? Porque eu não. É que assim, tem tanta coisa, mas eu não quero dar spoiler. Sim, tem que segurar muito a onda. É melhor passar logo do Tá. Driss antes que eu fale demais. Só uma coisa, qual deles tem a arma favorita pra você? A Catibri. A Catiba. Ah, deixa eu te perguntar. A espada do Drizzt, que Uhum, eu vou dar o nome dela em inglês, tá? A uhum. Twinkle, né? Fulgor. Isso. Porque a primeira vez que eles colocaram o nome no Brasil não foi esse, tá? Uhum. Eu acho que quando eu descobri que o nome era Twinkle, eu entendi que ficaria difícil você traduzir Twinkle, né? Porque Twinkle quer dizer piscadela, mas também quer dizer uma coisa muito rápida, né?
eu acho que é para referência da lâmina. E quando você colocou fulgor, eu falei, puta, cara, ficou perfeito, né? Porque ela tem aquele brilhozinho azul, né? Nela. Mas eu posso falar Então, uma coisa? é, não foi sua Fui primeira eu opção. não. Não foi você? Quem que escolheu? Foi o editor na época, o Rogério Saladino, que eu tava desesperada e a gente fez um brainstorm e aí veio o Fulgor. No É. meio do brainstorm ele vai ser Fulgor. O que que você acha? Eu, Ah, entendi. Qual que era a sua top opção? eu não tinha, eu tava desesperada sem saber o que fazer. Porque realmente o outro nome que tinham dado pra ela não ia ficar legal, né? Então, porque eu não quero. Como eu falei, eu nem olhei nas traduções anteriores Aham. para. Tá, vamos lá. Os seus hobbies pra você relaxar, que você não tem tempo. Pois é. Então, meu hobby principal era RPG e agora eu trabalho com isso. Eu ainda jogo RPG, inclusive participo de algumas streams, né? Uhum, Mas eu precisava de algum hobby que não fosse RPG. Aí eu comecei a jogar o Final Fantasy XIV, me apaixonei. Eu nunca fui muito ligada a jogo eletrônico, mas Final Fantasy XIV, assim, uhum. abriu uma porta para mim. E eu, meu Deus, o que, é que eu tava perdendo? Ah, E, você ainda vai fazer um e cantar. cosplay? E o quê? Aí, cantar. Ah, é. Eu falei a gente comentou isso. Você precisa ir num karaokê. Se você fosse no Japão, você ia Eu adorar, vou no né? karaokê Porque. hoje. Ah, é? Deixa eu Aham, adivinhar. hoje à noite no Vamos ver, karaokê. deixa eu ver o que que você vai cantar. Evanescence? Ah, sim. Selo Ravena. Selo Ravena, tá vendo? É, então, agora eu me perdi. Ah, é. Ah, desculpa. Não, se você for no Japão, você vai adorar, porque eles saem do trabalho e vão pro karaokê. Olha que maravilhoso. Então, putz, a gente já falou dos seus desejos, né? É, agora tem uma coisa que é a mensagem que eu quero pedir pra você deixar, depois a gente faz um corte, certo? Beleza. Até pensei numa mensagem melhor, tá? Tá. Que nós vamos chamar de Momento Karine, certo? Eu, eu uma vez vi, onde eu fiz curso de inglês, um painel escrito: o especialista em qualquer coisa já foi um principiante. Uhum, Essa frase me marcou muito ao longo da minha vida. E eu era principiante no inglês, e agora eu vivo do inglês. Então, eu acho que ela se provou por meio de mim. Isso deixa várias mensagens perdidas ali. Perdidas não, encontradas, né? Elas estão ocultas por um véu. certo. Uma delas é que para você ser bom em alguma coisa, você tem que começar nessa coisa. Uhum, E a outra mensagem também que ela passa é que não se deve diminuir quem está começando em algo, porque essa pessoa pode vir a se tornar um especialista também. Quer dizer, não só por isso, porque também é bom ser gentil com as pessoas, mas sim. você vê que sempre tem um crescimento, mesmo que a gente não seja capaz de ver. Então é sempre bom se lembrar disso, sempre. Uhum. Ai, nossa, muito bonito, nossa. Olha, momento Karine, valeu a pena, tá vendo? Aí meu próximo convidado falou, ó, eu tenho uma coisa aqui chamada Momento Karine, mas por que Karine? Assiste outro vídeo, onde você tem que deixar uma mensagem. Como a Karine foi a nossa primeira entrevistada, e é por causa dela também que você me inspirou a fazer o canal, né? Porque eu tava falando, meu filho falou, pai, faz um canal aí. Não foi essas palavras, ele falou outra coisa pra eu parar de encher ele. Adolescentes, você quer filhos? Tem um gato, tem um cachorro, tem uma tartaruga. O coelho? Não, coelho não consegue controlar o intestino dele, ele é que nem cabra. Pois é, mas eu sou a doida do coelho, não dá. Então, você vai estar na Bienal ou ainda não conseguiu companhia? Eu meio que consegui alguém para me encontrar lá. Ah, tá. Então, talvez eu vá dia 9.
Entendi. Eu tô fazendo o possível para conseguir, porque deu problema no meu computador, foi a placa-mãe, então deu Gente, um eu, rombo orçamentário aqui. eu fiz a coitada da Karine ficar correndo pra consertar o computador pra fazer a live. Ó como ela tem um bom coração. Também ela precisava do computador pra trabalhar, né? Não vamos, não É, vamos, não vamos, não vamos, mas, né? Eu tô perguntando isso, gente, porque a Karine, como ela mencionou, ela é do Rio, né? E você mora um pouco longe de onde vai ser a Bienal, né? Mas tá muito empolgada. Vai fazer cosplay? não, Não, não vai nem de Wandinha? vou de Karine. Eu fui de Vandinha no evento que teve, inclusive, recentemente, mas na É, Bienal não, vou de Karine mesmo. foi, eu No vi máximo, uma minhas foto orelhinhas sua. de elfa. Mas que tipo de corinho você vai? Não, orelhinha de elfa. Ah, você vai de Vou de elfa. Karine. É, vou de Karine! Karine, né? Ah, perdão, eu entendi Quarim. Ah, não, vou de Karine com minhas orelhinhas de elfa. Aham. Ah, que legal. Bom, é, vamos encerrar por aqui? Você quer falar mais alguma Pode coisa? ser. Tá? Então, Karine, muito obrigado. É, mais uma vez, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. As portas vão estar sempre abertas aqui para você, viu, Karine? Então, pessoal, Muito obrigada. até a próxima. Deixa eu